Olá, pessoal! Bora para mais uma videoaula? Hoje nós vamos trabalhar com os conceitos de etnocentrismo, relativismo cultural e alteridade. Mas antes, vamos relembrar a aula passada? Na aula passada, entendemos que cada sociedade possui um modo de vida particular que caracteriza cada uma delas, ou seja, uma cultura. Isso se chama diversidade cultural. Nós também entendemos que as diferentes culturas convivem no mesmo espaço e ao mesmo tempo. Isso se chama multiculturalismo. Porém, entendemos também que, apesar das diversas culturas conviverem juntas, algumas sofrem discriminação e desvalorização, como, por exemplo, as religiões de matriz africana que vimos na aula passada. Mas por que isso acontece? A antropologia possui um conceito para explicar essa discriminação, desvalorização e opressão que muitas culturas sofrem ao redor do mundo e no Brasil, que é o conceito de etnocentrismo. Palavra estranha, né? Mas calma. O etnocentrismo consiste em julgar outras culturas segundo nossos próprios parâmetros culturais, ou seja, consiste em julgar os outros diferentes de nós com base nos nossos próprios valores, na nossa própria cultura, no que consideramos como certo e normal. Quando os outros não se encaixam nesses valores, os consideramos como estranhos, inferiores e anormais. Essa tirinha mostra indivíduos discordando do que é certo e o que é errado. E ao discordarem disso, ao considerarem que o seu certo é o único certo e que o outro está errado, eles entram em conflito. E é isso que acontece em nossa sociedade. O etnocentrismo está presente há muito tempo no modo de encarar as culturas, como, por exemplo, o evolucionismo cultural, que, como vocês já estudaram, é uma teoria da antropologia do século XIX que compreende que as diferentes sociedades sempre avançavam em direção ao progresso, que só poderia se dar em um sentido: os europeus brancos eram os civilizados e todos os demais povos eram atrasados. Essa é uma visão etnocêntrica, pois considera a civilização europeia como a melhor e mais evoluída das sociedades. Essa visão busca justificar a dominação dos povos europeus sobre os outros povos através da justificativa de que eles estariam ajudando eles a saírem dessa condição de atrasados. Essa imagem demonstra dois homens brancos carregando os povos africanos e asiáticos em direção ao topo da montanha, que simboliza a civilização, tirando esses povos do lugar que acreditam ser da ignorância e do atraso. Outro exemplo é a colonização no Brasil. Os colonizadores portugueses de religião cristã que invadiram as terras do território brasileiro se empenharam em catequizar os indígenas que aqui viviam, os obrigando a ler trechos da Bíblia e impondo a prática religiosa cristã, pois acreditavam que os indígenas eram povos sem religião. Essa pintura retrata a primeira missa no Brasil, onde um padre europeu com uma cruz cristã reza uma missa aos povos indígenas. E na sociedade atual, quais exemplos podemos citar para falar de etnocentrismo? Existem diversos, mas a gente trouxe dois para refletir junto com vocês. Bora lá? Bom, um exemplo é o funk. O funk é um gênero musical que chegou ao Brasil na década de 70, na periferia do Rio de Janeiro, e que nos anos seguintes se espalhou por todo o país. Tanto é que acho que todo mundo conhece, né? O funk, ele é visto com maus olhos por muitas pessoas que associam o gênero musical à criminalidade, à violência e à promiscuidade. Inclusive, em 2017, um morador de São Paulo propôs um projeto de lei de criminalização do funk, colocando o gênero musical como um crime de saúde pública à criança, aos adolescentes e à família. E essa tirinha, publicada pela BBC Brasil, que chama Do Samba ao Funk, Quando Ritmos Viram Caso de Polícia, fala mais ou menos isso. Vamos ler um pouco? Ela diz assim: do início do século XX até o governo de Getúlio Vargas, o samba foi considerado ato de vadiagem, um crime no Brasil. O sambista João da Baiana foi preso várias vezes por andar com seu pandeiro pelas ruas do Rio. E só não mofou na cadeia graças a um senador, fã do ritmo, que escreveu uma dedicatória no instrumento. E a partir daí, o músico mostrava a assinatura imponente como um salvo-conduto. Quase 100 anos depois, congressistas voltam a decidir um destino de artistas de um ritmo brasileiro: o funk.
A proposta de transformar o funk em crime partiu do web designer Marcelo Alonso, de São Paulo. Danilo Sinrotti, doutor em criminologia pela USP, opina: nem todo funkeiro é criminoso, nem todo baile funk tem sexo com as crianças. Essa é uma imagem estereotipada. O texto deve ser votado na Câmara e no Senado, e funkeiros de renome vão participar das audiências. E o que o doutor em criminologia fala pela USP é que a imagem que estão tendo do funk ou do samba, ela é uma imagem estereotipada. E isso significa que uma ideia que se cria de algo sem conhecer a fundo isso. Essa imagem acaba colocando as pessoas em grupos sociais em caixinhas, criando rótulos e os padronizando de forma preconceituosa. Então, essa imagem estereotipada é como se fosse mesmo um pré-conceito de algo. Bom, mas outro exemplo que a gente pode dar sobre isso é o hip hop. O hip hop surgiu em Nova York no início de 1970 e tinha fortes influências revolucionárias do Partido dos Panteras Negras. Em 1980, passou a se multiplicar internacionalmente com o objetivo de fortalecer comunidades marginalizadas. Hoje, é popularmente conhecido pelo rap, grafite, dança de rua e uso de roupas largas. É comum ouvirmos comentários ligando esse estilo de vida com o uso de drogas. E no caso das mulheres, é comum ouvirmos que o uso de roupas largas as deixa desleixadas. Por conta do hip hop ser algo constantemente praticado na rua, muitas vezes ele não é levado a sério, ou até mesmo de modo profissional. Porém, além dos conceitos de etnocentrismo e evolucionismo cultural, a antropologia também entende e enxerga as culturas de outras maneiras. Um antropólogo chamado Franz Boas definiu cultura como um todo integrado de práticas, hábitos, técnicas, relações e pensamentos que é partilhado por todos os indivíduos de uma sociedade específica. Com essa definição, Boas aponta que não há uma cultura, e sim culturas, no plural. Ou seja, existem diversas culturas e nenhuma é melhor que a outra, elas são apenas diferentes. Entender que cada cultura é diferente e que elas devem ser avaliadas de acordo com suas próprias características, sem impor uma hierarquia do que é pior ou melhor, é o que chamamos de relativismo cultural. Um conceito que vem para se colocar contra o evolucionismo cultural que acabamos de ver. Mas o que precisamos para colocar em prática o relativismo cultural? De alteridade. Alteridade nada mais é do que o processo de interação humana entre o eu e o outro, onde se entende que o outro é diferente e único, e que, mesmo com as diferenças, é tão interessante e importante quanto você, ou seja, o eu. Lembra da aula passada? Quando contamos que a Bia fala estojo e eu penal? Isso causa uma diferença entre nós, mas não quer dizer que uma está errada e a outra está certa. Apenas nomeamos de formas diferentes um mesmo objeto. Conviver com a diferença faz parte da vida em sociedade. Então, será que o funk e o hip hop não são também culturas? O funk faz parte da história brasileira e é um ritmo musical diferente, mas tão importante quanto os outros, que relata histórias e conta sobre realidades distintas que muitas vezes ficam esquecidas pelo país. O hip hop faz parte do cenário artístico brasileiro. É um movimento político que denuncia as injustiças sofridas pelas populações marginalizadas e excluídas e segue sendo uma maneira dessas pessoas se manifestarem. Assim, podemos entender que essas duas expressões artísticas se enquadram no que Boas define como cultura, pois têm seus símbolos, técnicas, hábitos e valores que são partilhados por uma comunidade. No Brasil, há um projeto de lei para reconhecer o funk como manifestação cultural. Em pequenos passos, estamos conseguindo entender e colocar em prática a alteridade e o relativismo cultural. Portanto, é necessário vermos as expressões culturais, não com olhos que julgam, mas olhos que já passaram por Franz Boas e que entende que não há cultura, e sim culturas, no plural. Vamos agora realizar uma atividade com base nos aprendizados de hoje? Existem diversos costumes brasileiros que os gringos acham estranho, como, por exemplo, tomar banho todos os dias,
interagir com as pessoas por um longo período durante as refeições, jogar o papel higiênico na lixeira ao invés da privada, abraçar as pessoas com frequência, entre outros. Mas agora queremos que vocês pesquisem costumes de outros países que são estranhos para nós, brasileiros. Podem ser apenas dois exemplos para serem compartilhados no nosso grupo de WhatsApp. Assim podemos conversar sobre eles e exercitar a alteridade e o relativismo cultural. E você não achou que a gente ia ficar de fora dessa, né? Vem ver quais são os costumes que a gente acha estranho de outros países. Um costume que eu, Beatriz, particularmente acho muito estranho é que nos Estados Unidos o bolo de cenoura deles é muito diferente do nosso bolo de cenoura aqui no Brasil. O nosso bolo de cenoura tem aquela massa laranjinha com a cobertura de chocolate ou brigadeiro, que nem brigadeiro eles comem, né? Já começa por aí a estranheza. E o bolo de cenoura deles vai canela, vai nozes, vai creme de queijo, as cenouras ficam raladas e não trituradas, é muito diferente. Só que com o relativismo cultural, a gente pode perceber que não há uma receita certa e errada de bolo de cenoura. São apenas modos diferentes de fazer um mesmo prato, que apenas muda com o país e, consequentemente, com a cultura. Bom, gente, a Bia, ela achou estranho, né, o bolo de cenoura. E eu vou pegar uma das coisas que ela falou, que foi sobre a calda do bolo de cenoura, que é o brigadeiro. Porque eu acho muito estranho, nos outros países eles não fazerem brigadeiro, porque eles têm o leite condensado, eles têm o chocolate em pó, e eles simplesmente não fazem brigadeiro. Eles não colocam isso numa panela juntos para ferver. Bom, isso faz parte, né, das diferenças culturais que a gente tem no mundo, mas eu acho muito interessante. E pra mim seria muito difícil viver numa condição dessas, porque assim, não fazer um brigadeiro quando você tá ou triste ou vendo um filminho, sabe? Complicado, gente. Mas acho interessante também. E até já fui procurar várias explicações históricas pra isso, porque tem. Mas, de fato, isso me estranhou muito e eu fiquei muito chocada quando soube. No mais, ficamos à disposição para dúvidas, sugestões, desabafos e o que mais vocês acharem necessário. Abraços virtuais da Bia e da Alice.